limitadas, mas eu creio na mão de Deus, eu creio no poder de Deus. Amém. E eu creio que a vontade de Deus ela sempre prevalece, né? Eu costumo dizer, algumas pessoas pegam essa doença, não aguentam e morrem, outros resistem, né? E o Senhor é bom e Ele sabe de todas as coisas. Eu vou passar a palavra para minha esposa, que ela hoje vai pregar. Hoje a pastora Nilva vai estar trazendo a palavra. Também vamos estar orando por ela. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua filha na tua presença e pedir que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, que o Senhor a use em tuas mãos como um instrumento, Senhor, que venha falar conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Deus abençoe a vida de cada um. Nessa manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que o Espírito de Deus ele venha nesse momento na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Não são dias fáceis, né? Esses dias a gente tem enfrentado batalhas terríveis. E sabemos que a palavra de Deus ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não podemos nos deixar desanimar, né? A palavra de Deus fala que nós às vezes ficamos até abatidos, mas não destruídos, né? Às vezes tem dia que a gente está no pó. Mas outro dia Deus vem e fala assim, fica de pé, vamos lá, vamos retomar a guerra, né? Isso é muito bom. Esse último ano não foi fácil, né? Esse último ano, eu estava meditando nisso, que nesse último ano aconteceram muitas coisas. Eu me lembro que no dia 19 de março, lá na minha empresa, eles chegaram, foi numa quinta-feira e falaram, olha, vamos para casa, a gente vai fazer uma dedetização, porque a Covid está muito espalhada. E a gente saiu e a gente voltou lá, acho que já uns 6 meses depois, 7 meses depois que a gente foi voltar, né? E a gente, eu particularmente, eu imaginava que o Brasil não passaria pelo que passou. E agora nós estamos de novo enfrentando uma segunda onda. E no meio de tudo isso, ontem a gente estava ali no aniversário ali do meu neto Drasto, neto, sei lá como é que se chama, eu falo que eu sou a avó Drasta dele. E a gente até comentando sobre isso, né, sobre... Às vezes a gente esperando uma guerra, uma terceira guerra mundial de tiros, mas ela agora é biológica, ela atinge todo mundo. Eu fiquei assim até, né, a gente às vezes brinca com esse negócio de Covid e tal, mas essa semana eu fiquei sabendo até de senadores, pessoas poderosas, aquele candidato que ganhou o governo, né, para governador de Goiás, pessoas, a gente estava comentando aqui, né, Nilva, agorinha, pessoas que não importa se você tem dinheiro, né, ela não vê isso não, ela não vê condição social, são crentes, católicos, macumbeiros, não importa a sua religião, não importa se você tem temor de Deus, se você anda com Deus, chegou e Deus, a gente sabe que os que são de Deus, é Deus quem está recolhendo, é a nossa alegria, é o nosso conforto, né? Esses dias a gente foi, praticamente uma semana, né, a gente foi em dois velórios, 2 sepultamentos, pessoas que servem a Deus, não foi Covid nenhum dos dois, né? E a gente sabe que esse ano não foi um ano fácil, essa última semana então foi pior ainda, aqui pelo menos para mim, né? A gente está enfrentando aí mais umas batalhas aí mais próximas mesmo, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. O que eu quero te dizer é que não se desanime. Amém. O objetivo, quando a gente tem todas essas lutas, o nosso objetivo como ser humano é encolher. A gente tem aquele negócio de se esconder, enquanto que a gente deveria fazer o contrário, para cima. Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós sabemos quem é que nos capacita, que é Deus. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma situação, mas que Deus não perdeu o controle. Então, assim, eu queria falar um pouco hoje sobre isso. Porque esse ano a gente sabe que não foi fácil para ninguém. Tudo que a gente construiu aí por milênios, né? Milênios mesmo, 2000 anos, a gente construiu, agora a gente está vendo desabar. A gente vê que hoje as pessoas perderam emprego, pessoas venderam empresas, pessoas hoje venderam seus carros para poder sobreviver, vendem imóveis. E está aquela coisa assim totalmente descontrolada e a gente está vivendo uma situação muito complicada. Mas eu queria ler um pouquinho hoje em Romanos 8, a partir do 28, para que a gente possa meditar um pouco naquilo que o Espírito Santo quer falar para a gente nessa manhã. 28 ao 39. Cadê meu Romano, Jesus? Do 28 ao 29. Pronto? Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou ele também chamou, aos que chamou ele também justificou, aos que justificou ele também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou por todos nós. Está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte... Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa palavra, eu gosto muito do livro de Romanos, porque ele tem assim, palavras muito claras, né, muito direcionadas mesmo para situações assim. Toda palavra, é claro, mas eu particularmente eu gosto muito do livro de Romanos, porque ele nos mostra algumas situações que a gente, quando a gente está assim, naquele pior momento, a gente vai ali no livro de Romanos, a gente encontra sempre uma resposta muito assim clara em cima disso. E ele começa o texto falando que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente vê que as pessoas, quando elas estão passando problemas, a primeira coisa que ela faz é o quê? Deixar de orar, deixar de ir para a igreja, abandonar o Senhor. E esse ano a gente tem visto muito isso. Mas o Espírito de Deus hoje, ele está querendo que nós tomemos uma posição, que nós venhamos a retomar aquilo que nós perdemos nessa caminhada e nos levantar para retomar a nossa vida, para nós voltarmos à normalidade. Lá fora pode estar caindo tudo, mas na minha vida, no meu compromisso com Deus, eu tenho que manter isso. Porque o que me sustenta, o que me mantém de pé é o meu relacionamento com Deus. Se eu perder isso, eu perco tudo. Como é que eu vou crer que Deus vai restaurar o meu casamento, que Deus vai me abrir uma porta de emprego, que Deus vai me dar saúde, se eu não estiver buscando nele, que é a fonte? Nós, como pastores, nós oramos pela igreja. Nós evangelizamos, nós pregamos, nós discipulamos, mas quem faz a obra na nossa vida é Jesus. Isso é uma glória que é dele, é ele que vai me curar, é ele que vai me restaurar, é ele que vai me libertar naquilo que eu preciso. E se eu não tivesse intimidade com ele, se eu não estiver andando com ele, como é que eu vou ouvir a ele? Às vezes nós assistimos televisão e ficamos ali tanto tempo ali e saímos da frente da televisão e pensando no que aconteceu na novela, no filme, no jornal, naquelas coisas, mas não meditamos na palavra de Deus que você lê. Às vezes a gente lê, fecha a Bíblia, vai embora, esquece até do que leu. E a gente precisa acordar, despertar para esses tempos que são tão difíceis. Jesus está voltando. Eu me converti há mais de 20 anos atrás e eu ouvia falar isso, Jesus está voltando. E cada vez nós vemos que as coisas, elas estão apertando de tal forma. E ontem uma pessoa comentando assim, o arrebatamento está acontecendo. Sim, ele está acontecendo de uma forma pessoal e sempre aconteceu. Às vezes eu vou para partir para o Senhor antes do arrebatamento da igreja como um corpo. E eu tenho que estar preparado. Hoje, sondando o seu coração, como é que você está? Vamos colocar que Jesus venha nesse momento. Como é que você está diante de Deus? Por que é que nós vamos abrir mão de uma eternidade? Às vezes, a primeira coisa que eu, particularmente, quando eu vejo que alguém morreu, eu falo, quantos anos ele tinha? Porque a gente já vê assim que a pessoa é tão jovem, tantas pessoas jovens morrendo, né? E, no entanto, o que nos aguarda é uma eternidade, com Cristo ou sem Cristo. Né? Então, assim, o que Deus tem ministrado no meu coração é que está na hora da gente tomar uma posição, sabe? De a gente realmente retomar, falar, cara, eu quero viver um tempo novo na minha vida. Eu quero retomar aquilo que eu perdi, aquilo que eu não conquistei, eu quero conquistar, eu quero me fortalecer em Deus.
Eu gosto do livro de Efésios quando ele fala revestivos do Senhor e da força do seu poder. Atos 2, eu estava lendo hoje também, né? E ele fala sobre essa questão de que quando o Espírito de Deus veio, ele trouxe um revestimento de poder na vida dos apóstolos. Então Deus, ele já nos deu o poder que nós precisamos para vencer essas adversidades, para nós ficarmos de pé. Mesmo em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando, mesmo em meio... O coração às vezes está sangrando, né? Mas você fala assim, não, cara, é como Pedro fala, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu acho interessante que quando Pedro fala isso, tem muitas pessoas que se escandalizam com o discurso de Jesus e eles começam a abandonar Jesus. Um dia eu vi um comentáriozinho no Facebook falando assim, Jesus não poupou nem o filho dele, quem é você na fila do pão? Eu fiquei tão triste, sabe, porque eu falei assim, por você, seu idiota, que Deus não poupou o filho dele, por causa do seu pecado e do meu. Nós às vezes queremos brincar com as coisas, nós às vezes queremos, por causa do nosso pecado, da nossa conduta, que a gente não quer mudar de vida, às vezes a gente quer procurar defeitos em Deus ou em todas as coisas. A palavra de Deus fala que Jesus se entregou. Ele não foi obrigado a nada e Deus também não faria. Se Deus não invade a nossa vida, né? Mas é algo que desde o princípio, desde que Deus criou o homem, Deus sabia que o homem ia cair. Deus já havia resolvido tudo com Jesus, que o homem cairia sim, mas teria um plano de redenção. O Gessé contou a história de um barquinho assim, 300 vezes, não vou nem contar porque todo mundo já sabe, né? Mas eu me emociono toda vez que ele fala. Você era meu porque eu te criei e agora porque eu te resgatei. É muito forte. Você parar e falar assim, rapaz, que amor é esse de Deus? Que amor é esse? Olha para você, para todas as suas falhas. Eu olho tanto para mim e falo assim, oh, como eu sou falha, como eu sou pecador. E o Senhor me ama. Né? Essa música aqui, Deus me ama. Eu posso estar de pé, caída. Eu posso estar sentada, prostrada. Eu posso estar pecando. Quantas vezes a gente, na prática do pecado, o Espírito de Deus foi lá nos buscar? Foi aonde a gente estava e falou, vem cá, eu tenho um propósito com você. Não desista, querido, não desista, não abra mão do chamado de Deus na sua vida, não troque isso por nada. Porque o que Deus tem para nós vai muito além de tudo isso. Durante toda a nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, principalmente quando estamos servindo a Deus. O nosso adversário, ele quer nos fazer desistir. Abrir mão da intimidade com Ele, porque isso nos fortalece. Abrir mão da salvação, da família, do ministério. O único propósito do diabo em tudo isso, nós estamos passando por uma situação, mas ele não fica quieto, não se engane não. Não pense que ele está ali quietinho ali não. Ele está ali tentando minar a nossa fé, jogando seta no nosso coração. Olha, seu casamento não tem mais jeito. Olha, desiste, abre mão. Olha, aquele emprego não é para você não. Você não vai ter uma casa própria, você não vai ter um carro. Você não vai ter saúde, ministério para você, não. Né? E ele vem ali com as suas sutilezas ali, não. Nenhum de nós merecemos nada, nenhum de nós. Tudo é pela graça, porque Ele nos ama, porque Ele confia em nós, porque Ele quer nos ajudar, nos usar, aliás, Ele quer nos usar para cumprir esse propósito dEle. Nós sofremos vergonha, humilhação, privação, e não é fácil, porque nós temos sonhos e projetos. Quantas vezes... Não precisa nem responder, mas responde para você. Quantas vezes a gente chegou diante de Deus ali com vergonha diante das situações que nós estávamos enfrentando, das humilhações. Às vezes, pessoas que chegam para a gente e falam, nossa, você é crente? Está desse jeito? Às vezes o próprio diabo joga seta no nosso coração e a gente fica, poxa, mas eu sirvo a Deus e estou passando por isso. E tudo isso com o objetivo de nos afrontar, de nos confundir, de querer mostrar como se nós não tivéssemos ali uma capacidade maior do que todas as circunstâncias. Querido, não existe nada. Já viu aquela frase que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor? Né? Não é bíblico não, tá? Mas é tipo assim, né? Rapaz, se eu estou passando por isso, a palavra de Deus fala o quê? Que junto com a aprovação, essa é a palavra de Deus, Deus dará também o escape. Então não existe nada que nós passemos que nós não possamos suportar. Tem pessoas que às vezes, querendo acabar com a dor, o que ela faz? Ela se mata, ela não dá conta. A dor é tão forte que ela vai ali. Mas se ela, né, conversasse com alguém, o nosso problema é que às vezes nós nos isolamos demais. Nós temos um amigo que acabou indo por esse caminho, lá na cidade onde nós morávamos. E quando ele estava perto do Gessé, ele estava bem, né, amor? Ele conversava, ele se aconselhava. E ele ficava bem,
eles brincavam, sorriam, que às vezes a gente acha que ser crente é só aquela coisa que você não pode rir, não pode cantar, não pode dançar, a gente se escandaliza com as pessoas, e a palavra de Deus fala que Davi, ele pulava tão alto, que até a mulher dele olhou da janela, foi desavergonhado na frente das servas, deixando a roupa até subir, mas ele estava fazendo na presença de Deus, ele falou assim, olha, eu faço isso diante do meu Deus, eu faço isso é para o meu Senhor, não é para aparecer, não é para nada, porque na presença do meu Deus eu sou livre. E aquela mulher que julgou aquele homem, que agiu daquela forma, ela se tornou estéril. Ela nunca teve filhos, que é o maior desejo da maioria das mulheres. Os nossos valores hoje andam muito mudados, muitas mulheres hoje não querem mais ter filho, mas a maioria ainda continua ainda com esse desejo, com esse propósito de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente não se detém diante das circunstâncias, a gente continua avançando. Ele está vendo, às vezes a gente fala assim, meu Deus, Deus está vendo tudo isso, tudo que eu estou passando, eu estou servindo a Ele, porque Ele permite que todos esses sofrimentos venham sobre mim. Um dia o Jessé estava pregando aqui sobre aquela questão da tempestade no barco, né? E uma coisa, Deus me chamou a atenção, e eles falaram, Senhor, o Senhor não está preocupado com o que nós estamos sofrendo, né? O barco está aqui desse jeito, o Senhor não se preocupa que nós venhamos a morrer no meio dessa tempestade toda? E às vezes a gente acha dessa forma, a gente está ali no meio da tribulação e a gente já acha logo que Deus não se importa, que Deus não está nem aí, que Deus está indiferente ao que está acontecendo. Famílias, querido, famílias inteiras. Há pouco tempo a minha sobrinha, ela pegou Covid e eu fiquei preocupada. Falei, meu Deus, eu tinha falado aqui no ano novo que a Covid não tinha chegado na minha família, nem alguém tão próximo, quando foi no outro dia. Minha irmã ligou, falou, Nilva, a Gisele está com Covid, ela está pondo sangue pela boca, e foi uma situação muito complicada. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente, né, a gente vê a situação assim, muito pobre, assim, a gente às vezes fala assim, meu Deus, será que o Senhor não está se preocupando, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? É como se nós achássemos que porque andamos com Deus, nós deveríamos ser intocáveis, nós não teríamos que passar por dor ou por tribulação alguma. Mas nós precisamos disso, porque nós precisamos nos aproximar de Deus, porque nós precisamos entender o quanto nós necessitamos de Deus. Nós temos também a questão da dificuldade de aceitar esse sofrimento pessoal. Temos até uma palavra para dar para as pessoas quando são elas que estão sofrendo. Vamos ler Jó 4, de 3 a 5. Quando as pessoas estão sofrendo, nós temos ali uma palavra, nós chegamos, damos ali uma palavra de Deus para ela. Mas quando sou eu que estou sofrendo, quando o negócio está pegando comigo, aí eu me comporto diferente. Amém? Cláudia, lê? Jó 4, 3 a 5. Eis que ensinastes a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Tá vendo? Às vezes, quando é para ajudar um próximo, muitas vezes a gente está bem, mas quando nos atinge, às vezes a gente fica, né? A gente tem a dificuldade de lidar muitas vezes com o nosso próprio sofrimento, com o nosso sofrimento pessoal. E Deus, Ele quer nos ensinar que da mesma forma que eu tenho uma palavra para quem está caído, eu preciso de ter uma palavra para mim, né? Para mim mesmo, eu falo assim, rapaz, Deus continua sendo Deus, Ele continua agindo. E é isso que eu tenho um hábito, assim, que eu tenho assim, uma certa dificuldade, às vezes eu sou muito ansiosa, eu tenho uma certa... Né? Hoje eu acordei assim, hoje eu estava muito ruim mesmo, passando mal, eu falei, meu Deus do céu. E eu tenho um hábito de quando eu estou assim, muito ansiosa, muito angustiada, eu falo, ô minha alma, vem cá, vamos bater um papinho. Sabe? Você já leu lá no Salmo, quando ele fala, por que você está assim tão aflita, minha alma? Salmo 42, não é isso, amor? Salmo 42, ele fala, por que você está tão meio aflita, minha alma? Espera em Deus. Então, quando às vezes eu estou muito ansiosa, querendo me desesperar, eu falo, ô minha alma, se aquieta, espere em Deus. E eu fico assim, sabe? Respiro fundo, tá quieta. E a minha alma ela vai se aquietando, é incrível isso. Então a gente tem que aprender a ter uma palavra para nós, para nossa alma. Se o nosso espírito está abatido, oi meu espírito, você está pronto. A palavra de Deus fala que você está pronto, escuta Deus, vamos nos levantar. Então não é nos prostrando que nós vamos encontrar a solução. Se eu caminhei durante anos com um problema, chegou a hora de entregar, de deixar ele nos pés do Senhor. Fala, Senhor, até aqui eu vivi essa situação, mas a partir de hoje
eu vou tomar uma posição. Da última vez que eu preguei, Deus até trouxe uma palavra sobre isso, do chamado de Deus para nós. Eu posso até no meio do caminho dar uma parada, uma vacilada, mas tem uma hora que eu preciso continuar. Deus não desiste daqueles que são seus. Esse texto ele fala que aquele que Deus escolheu, ele chamou, predestinou, fortaleceu, capacitou, glorificou, deu glória. Então, como nós já estamos nesse caminho, nós somos privilegiados. Tantas pessoas por aí que partiram sem o Senhor. Nós temos uma promessa, eu creio muito quando, lá em Atos, quando a palavra de Deus fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fato. Um dia eu falei isso para um pastor que eu congregava numa igreja mais tradicional. Ele, irmã, isso daí foi para aquela época, foi aquela situação que estava acontecendo. Eu falei, pastor, a Bíblia, ela para mim, o Espírito de Deus habita em mim. E aonde eu estiver, a Bíblia, ela é para o dia de hoje, sim. É para o meu, aonde eu estiver, a Bíblia, ela é para mim. Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus e viver aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Nós não podemos olhar para a situação e falar, isso daqui Deus faz, mas isso aqui Deus não faz, não existe isso. Eu acredito em um Deus que quando Ele faz promessas, Ele sabe o que Ele pode fazer para cumprir. Né? A palavra de Deus fala que Ele faz impossíveis. Ele pegou uma jovem virgem e fez ali entrar, né, o Espírito de Deus e ela concebeu Jesus. Ele pegou cegos ali, eles enxergaram cegos de nascença, paralítico de nascença, morto ali de 4 dias. Esse é o nosso Deus. Não importa o que as pessoas digam, não existe causa impossível para Deus. Não existe situação sem solução para Deus. O nosso Deus é tão maior do que aquilo que a gente imagina. A gente sempre vê esses estudos sobre a limitação humana, sobre a quantidade que a gente usa, se eu não me engano, é 6% da nossa mente que a gente usa, do nosso intelecto. E imagina se a gente usasse isso tudo para compreender a Deus. O Deus que deu essa mente com uma capacidade muito maior. Então não se desanime diante das dificuldades. Não fique paralisado porque não está trabalhando, porque está doente, porque está com problema no casamento, porque está faltando as coisas em casa. Não se paralise diante disso. Você serve a um Deus que é muito maior do que todas as coisas. Amém? Amém. Somente Deus sabe o motivo pelo qual nós passamos por todos esses problemas. Deus, ele sabia que Jó era um homem íntegro, que se desviava do mal. Mas Deus também sabia que Jó só o conhecia de ouvir falar. Então, quando Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó, ele sabia disso. Ele pegou e falou assim, Jó me conhece, ele é temente, né? A Bíblia nunca fala isso, a Bíblia já começa falando no livro de Jó isso. Jó, Deus chega para Satanás e fala, viste meu servo Jó, não há ninguém como ele. Fiel, temente, se desvia do mal. Mas Deus sabia que a experiência que ele tinha com ele não era pessoal, era algo de tipo assim, poxa vida, alguém falou lá de Jó, eu acreditei no que aquilo que aquela pessoa falou, mas eu não tive minha experiência pessoal. Eu sou crente há tanto tempo, porque um dia eu estava com problema, fui para a igreja, mas eu nunca tive uma experiência pessoal com Deus. Eu sou crente porque minha família é crente, eu sou crente por causa da salvação, porque eu sei que se eu não for crente, mas a sua experiência com Deus, conhecer Deus na sua essência, às vezes a gente não conhece. Depois de todas as perdas e sofrimentos, Jó enxergou Deus através da sua experiência pessoal com ele, antes mesmo de ter uma restituição de tudo que ele tinha perdido. Jó, quando ele termina ali todo o seu discurso, passa por toda aquela situação, e Deus vem responder para Jó. E Jó fala para ele, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E Jó ainda estava doente, Jó ainda estava sem seus filhos, Jó ainda estava na miséria, mas ele enxergou a Deus naquela situação toda. E ele falou, agora te veio os meus olhos. Depois disso, dessa experiência pessoal que ele teve com Deus, foi que Deus prosperou Jó. E às vezes a gente precisa se questionar, falar, Senhor, eu falo muito isso para Deus. Eu falei, Deus, como é que está o meu coração diante do Senhor? Eu te conheço, eu estou no caminho certo, eu estou no rumo, ou eu estou apenas seguindo uma religião? Né? Então a gente tem que estar atento para isso, para querer saber. Né? A palavra de Deus fala, provem a vocês mesmos para ver se vocês permanecem na fé. Para ver se você não está ali só para cumprir uma coisa de consciência de continuar sendo crente, né? Mas de realmente ter experiências com Deus. Não se desespere diante dos problemas e privações que você está enfrentando. Deus nunca perdeu uma batalha. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, porque está sofrendo tanto, Ele tem um propósito para tudo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim, eu não sei por que é que eu ainda vivo essa situação. Eu falei, olha para trás. Olha lá quem você era. Olha hoje quem você é. Hoje você enfrenta situações, você resolve problemas, você confronta, você corre atrás, você amadureceu.
Então, nosso propósito com as lutas é amadurecer, é avançar mesmo. Deus, ele não perderia, né, digamos assim, tempo dele conosco se ele não tivesse nenhum propósito com isso. Provérbios 13, 24, ele vai falar sobre a disciplina dos filhos. Quando a gente vai disciplinar um filho, alguém que gosta de bater nos filhos? Alguém sente prazer quando você dá um tapa e o filho está ali no cantinho, ali chorando? E você faz isso por quê? Porque a gente quer que ele se torne um bom cidadão, a gente quer que aquela pessoa não roube, não mate, né? Que ele estude, que ele arrume um bom emprego, que ele respeite as pessoas, embora hoje em dia isso está muito em desuso, para vergonha nossa. Para vergonha nossa, eu digo isso, hoje os filhos não são mais disciplinados. Ontem eu achei muito engraçado, porque a gente estava ali conversando ali com as mães mais novas, né? E aí uma menina virou, a Elilde, ela virou e falou assim: o que é que a gente faz quando uma criança dá birra? Né? E aí eu fiquei assim, vai, dá um tapa, pensei, né? Dá um tapa logo na criança. Aí a outra mãe falou, não, a gente tem que se ajoelhar no tamanho da criança, não pode brincar de cima para baixo, a gente tem que se ajoelhar, ficar na altura dela para conversar com ela. E cada um tinha ali um conselho. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se eu estou antiquada, o que está acontecendo. Se fosse eu já daria logo um tapa e punha de castigo. Não, você priva disso, você faz aquilo. Né? E a gente fica olhando assim, eu não estou dizendo que seja errado, assim, totalmente errado, eu não sei se sou eu que sou. Né? Hoje em dia a gente enxerga as coisas já por uma outra ótica mais psicológica também, que antes a gente só conhecia mesmo, era a linguagem da chinela mesmo, da psicologia de ferro. A psicologia era boa e velha havaiana. Quem que nunca apanhou de cordão de ferro? Meu Deus, aquilo dói demais. Né? Eu levava uma surra brava, viu? Que também não era fácil. Né? Mas a minha mãe também não me batia muito, ela tinha uns probleminhas de coração, quando ela batia, ela passava mal e ela evitava às vezes, e aí a gente acaba extrapolando um pouquinho, né? Mas Deus me preservou. Então quando a gente faz tudo isso com os nossos filhos, quando a gente disciplina, seja com tapa, seja agachando no nível da criança para conversar com ela, seja de que forma for que Deus te dê estratégia para disciplinar, porque o que não pode é ficar sem disciplina, né? Não pode se deixar à vontade, como nós estamos vendo hoje, seja lá da que forma que for, a gente está com um objetivo. E da mesma forma Deus. Se Deus permite que nós passamos por todas essas lutas, por todas essas tribulações, é para proveito nosso, para nós crescermos, para nós avançarmos. Deus, ele faz isso conosco nesse propósito. Romanos 10:11, ele fala que sabemos que todas as coisas, sabemos que todo aquele que nele crê não será decepcionado. Então, se você acredita em Deus, você não será decepcionado. Acredite nisso. Existem pessoas ao nosso lado que às vezes Deus vai usar essas pessoas, ele não vai tirar elas do nosso caminho, elas são instrumentos de Deus para tratar conosco. Sabe aquela pessoa que se você pudesse, você pegava uma borracha e apagava a existência dela? Porque só te dá problema? Tem pessoas que são assim. Mas às vezes, eu gosto muito desses dias, assim, eu tenho meditado muito quando Jesus fala, tira a trave do teu olho, para você conseguir tirar o cisco do outro. Às vezes a gente acha que nós somos tão corretos, né? Nós somos tão certos. E a Bíblia fala que o que está no nosso olho é uma trave. Você já viu o tamanho de uma trave? Dependendo do tamanho da porta? Um cisco. O que está no outro é um cisco. O que está em nós é uma trave. Né? Esses dias eu estava meditando também quando os discípulos falam, Senhor, esse povo não quer saber do Senhor. O Senhor quer que nós oremos para vir fogo do céu e destruir eles? E Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês são? Nós somos muito bons, às vezes, para ficar contra as pessoas, enquanto que Deus fala, olha para você, deixa eu tratar você. Deixa, porque eu quero te usar, eu quero que você fique de pé, eu quero que você seja luz para as pessoas, eu quero que você seja sal no meio dessa podridão que está toda por aí. No caminho, nós podemos até abrir mão de muitas coisas. Eu passei por um divórcio muito doloroso na minha vida. Até hoje eu tenho sequelas disso, acredite. Tem momentos em que eu lembro disso e eu sinto vontade de chorar. Porque ainda me dói isso muito. Porque nesse processo eu estava dentro de uma igreja, no ministério eu era do louvor, eu era da dança, eu ministrava, eu ficava no reto, eu era para dança, participava de tudo, na medida do possível. E de repente eu tive que abrir mão de tudo. Quando eu me divorciei, chegaram para mim e falaram, olha, ou você sai da igreja ou eu vou desligar você. Eu não estava em pecado, queridos, acredite, eu não estava, né? Eu estava separando, eu estava numa situação que eu não estava dando conta mais de aguentar. E eu saí de uma cidade que eu morei a minha vida inteira, eu deixei para trás minha família, eu perdi meu ministério. Mas você sabe o que mais me doeu foi sair da igreja que eu havia me formado. Eu tinha vínculos, eu estava ali com a minha alma, com o meu coração dentro daquele lugar.
E isso deixou feridas terríveis em mim. Quando eu falava assim, eu vou em Braslândia, eu tinha ânsia de vômito. Eu me sentia muito mal, foi uma coisa que me fez muito mal. Eu não estou dizendo, queridos, que se você puder, querido, restaurar o seu casamento, restaure, passe todo o preço que você tiver que passar, pague, volte, restaure, porque um divórcio não é fácil. Você pensa que é fácil você recomeçar a sua vida? Não é fácil, não. Não é mesmo. Quantas pessoas se perdem no meio disso? Hoje a gente tem falado que o divórcio, por causa do divórcio, quantas crianças têm sido abusadas, porque as mulheres vão colocando dentro de casa qualquer pessoa e não estão nem aí. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se nós fôssemos mais tolerantes? Se nós conseguíssemos olhar mais para dentro de nós. Ontem eu estou conversando com a pessoa e a pessoa falou, eu não estou errada, é só ele que está errado. Quem somos nós para achar que somos tão certos? Nós somos tão arrogantes às vezes. No casamento sempre os dois estão errados em alguma coisa. Sempre os dois têm que ceder. Não existe a pessoa que, eu sou só a vítima. Não, não existe não. Não se engane, não se iluda. Então quando nós vimos todas essas coisas é porque Deus quer nos amadurecer para usar com um propósito. Aleluia. E Deus, Ele quer nos mostrar que esses problemas que nós vivemos, eles não são motivos para nós nos afastarmos dEle e abrir mão de tudo aquilo que Ele tem para nós. No caminho, nós até podemos passar por todas essas dificuldades, mas Deus está no controle. Muitas dessas perdas doem, né? Mas o Espírito de Deus, Ele habita em nós para nos renovar, nos fortalecer. Então não deixe de servir ao Senhor nunca. Você pode abrir mão de muitas coisas. De tudo isso que eu passei, eu perdi muitas coisas. Eu perdi minha casa, eu perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha construído por anos. Mas eu não perdi minha intimidade com Deus. E eu costumo dizer que eu não perdi nada, se eu for comparar. Eu mantive, Deus me deu graça para manter aquilo que era mais importante na minha vida, que era a intimidade com Ele. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse os teus olhos. Às vezes, entenda que no meio dessa situação, dessas dificuldades, não é pecado a gente sentir medo. Às vezes, a gente ficar triste diante das circunstâncias, não é pecado. Queridos, nós somos naturais, nós somos carnais, e tem muitas coisas que às vezes a gente não consegue enxergar, sabe, a dificuldade. Mas fala com Deus nesse momento, apresenta para o Senhor, fala, Senhor, eu estou enfrentando hoje essa dificuldade. Hoje o problema, deixa a criança, pode deixar ela gritar, chorar, ir pro chão, derrubar ali, derrubar não, né, vou. Mas assim, fique tranquilo, ore, agora é você e Deus, esqueça. Eu sempre tenho o hábito de não me importar com quem está do meu lado. Se eu quiser deitar no chão, eu deito. Se eu quiser gritar, eu grito. Porque eu estou na presença do meu Deus e eu preciso dele. Coloque a sua fraqueza diante de Deus. Fala, Senhor, isso daqui eu não sei lidar com isso. Seja por causa da pandemia, seja por causa dos meus problemas pessoais, das escolhas que eu fiz. Não interessa. Esse é um momento de entrega para o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda a encontrar de novo o caminho. Coloque esse rumo aqui de novo diante de mim. Porque eu quero caminhar naquilo que o Senhor tem para mim. Não abra mão. Não abra mão da sua família, da sua vida com Deus. Não abra mão do seu ministério. Não abra mão de confiar que Deus vai abrir uma porta de emprego, que Deus vai restaurar a saúde. Não abra mão de nada. Mas fala para o Senhor, fala, eu estou com dificuldade de lidar com essa situação dentro de mim. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, nós escutamos a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que mesmo em meio a todos esses problemas que nós temos vivido, a todas essas dificuldades, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cumprir através de nós. E nós queremos pedir que o Senhor venha restaurando aquilo que nós deixamos quebrar, aquilo que se quebrou, ó Deus, no meio dos conflitos e nós não percebemos. Mas que o Senhor venha nesse momento, Deus, nos dando um novo ânimo. Assim como o Senhor soprou ali o fôlego de vida, Senhor, vem nesse momento soprando esse fôlego de vida espiritual dentro de nós, dentro da sua igreja. Nós nos perdemos muito, Senhor, nós temos feito tantas concessões, nós temos olhado tanto para os nossos direitos, mas o Senhor é um Deus que muda todas as circunstâncias e nós queremos colocar diante do Senhor o nosso espírito, a nossa alma, para que o Senhor venha nos fortalecer nesse momento, para que o Senhor venha, Deus, nos transformar, nos colocar de pé, ó Deus, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor quer realizar através de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que essa semana você retome mesmo a sua vida de intimidade com Deus. Não perca tempo, não perca, mas não se deixe prender pelo que fizeram ou deixaram de fazer com você. O seu chamado é pessoal, Deus quer usar a sua vida. Então se levante e deixe Deus usar, em nome de Jesus. Amém.